Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. A glória de hoje, o tema de hoje tem por título, anote: a sua atitude é a sua vitória. É a palavra que Deus tem hoje para você. A sua atitude é a sua vitória. A atitude nada mais é do que a ativação da fé. Hoje nós vamos aprender como devemos viver o espírito da fé. Nós aprendemos na reunião passada que o justo viverá pela fé. Mas é necessário que você aprenda a viver o espírito da fé. O Evangelho diz que nós somos mais que vencedores, abençoados, filhos, herdeiros. Não é verdade? Essa é a nossa posição em Cristo. Deus já nos abençoou. Diga: Deus já me abençoou. Mas esse Deus espera uma atitude da nossa parte. Uma atitude do abençoado que é você. Que é se esforçar para tomar posse da bênção. Porque de Deus vem o poder. De você tem que sair a determinação, a atitude. E isso que eu estou falando para vocês, Deus ensinou para o apóstolo Paulo. Para o apóstolo Paulo ensinar para a gente, em suas epístolas. Que temos que ter atitude na graça de Deus. Mas eu não sou um abençoado e mais que vencedor, pastor. Essa é a sua posição. Mas você tem que ter perseverança. Uma coisa, entenda bem, uma coisa é a nossa posição, outra coisa é você ter atitude de fé. É você estar ligado à videira. Cristo está em você, mas você não pode andar desligado dele, desligado desse Deus. Para que a gente veja o trabalhar de Deus em nossas vidas, nós temos que ter atitude de fé, comprometimento com a sua palavra. Isso, se você quer o respaldo de Deus em sua vida. Pastor, no meu caso, eu só quero me socializar com os irmãos aqui. Conversar, tomar um cafezinho, bater um papo, dar um salve para o Senhor, marcar presença. É só isso que eu quero. Tudo bem. É até bom que você tenha o desejo de se aproximar do seu irmão, conversar, do que você estar isolado, fechado, cara amarrada. Então isso é muito bom, muito bom. Mas saiba que isso não é o propósito primordial desse ministério. O propósito principal dessa igreja é vida com Deus. Vida com Deus. Se você quer se socializar, tudo bem. Não há nenhum mal nisso. Eu fico até feliz que você seja alguém que saúda o irmão, que conversa com o irmão, ao invés de ser alguém fechado. Porque uma pessoa fechada, ela cria um ambiente escuro, negativo em sua própria vida. Mas se ela é alegre, contente, gosta de estar perto do outro, isso é muito bom. Mas saiba que esse não é o propósito primordial da igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. O propósito principal aqui é vida com Deus. Isso se você quer o respaldo de Deus nos momentos de provação. Porque é justamente a vida com Deus que vai te dar respaldo no momento de tribulação. Se você quer vida transformada, você tem que estar atento ao reino de Deus. Proximidade. Você adentra aqui,
tem o seu momento com o irmão, conversa, toma o seu cafezinho, mas depois disso, você tem que ter proximidade com isso aqui, ó, para ter respaldo de Deus na sua vida. Cada mensagem, meu amado, traz o seu crescimento, o seu progresso, a sua glória, mas ela tem que ser vivida. A palavra que é ministrada nesse púlpito precisa ser vivida, precisa ser praticada. Você não pode só pensar, que pregação linda, como foi boa a reunião, eu estou leve, eu estou tranquilo, eu estou em paz, eu estou melhor do que quando eu entrei. Você não pode só achar bonitinha a pregação, ela tem que ser vivida também. E tudo isso que eu estou falando, repito uma vez mais, Deus ensinou para o apóstolo Paulo, para ele nos ensinar também. Veja o que diz o apóstolo Paulo na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, verso 10. Vejamos aqui nessa leitura como o apóstolo Paulo dirigiu o seu ministério, para que você aprenda também a viver o espírito da fé, como ele viveu. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 10, e começa assim: Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito. Então o apóstolo Paulo era um homem que tinha o quê? Propósito em sua vida. E o que mais? Fé. E quem foi que ensinou isso para ele? Deus. Então você não pode ficar só na posição, que é abençoado, mais que vencedor, Cristo está em mim. Uma coisa é a posição, outra coisa é a atitude. Porque tem muitas pessoas que recebem o conhecimento da graça e fica só na posição daquilo que ela é em Cristo Jesus. Eu sou um eleito, Cristo está em mim, eu sou mais que vencedor. Eu vou deitar na rede e vou esperar porque eu já sou um abençoado. Vai nessa. Deita na rede, não faz nada, não trabalha se tu não vai passar fome. Sendo abençoado de tudo. Vai nessa, de ficar só na posição. Cristo está em mim, Cristo está em mim, eu sou mais que vencedor, eu sou herdeiro. E não corre atrás, e não persevera, e não trabalha, para ver se tu não vai passar fome. Por não ter determinação, por não ter atitude. A graça de Deus, ela é para ser praticada. Ela é para ser vivida. Diga, eu recebo esse entendimento. E o nosso apóstolo, o único, Paulo, o apóstolo da graça, primeiro e único, tinha procedimento, propósito, diga propósito, fé, longanimidade, ter paciência, diga paciência, não desistir das coisas. Olhe para mim, justo do Senhor, espere, há um tempo para a resposta chegar. Receba essa palavra. Há um tempo para as coisas acontecerem. Se não aconteceu, é porque ainda não chegou a hora, mas vai chegar. Amém. Mas vai chegar. Mas quando que essa hora vai chegar, pastor? Porque eu já espero há tanto tempo. Continue esperando, continue tendo confiança no Senhor, porque vai chegar. Ele tem ensinado, esse Deus, em toda a sua palavra, que nós temos que ter paciência diante daquilo que Ele promete. Embora pareça, Deus, ser demorado em te responder, mas eu vou te responder. Já aprendemos isso, em nome de Jesus. O que não pode é você ser conhecedor da graça de Deus, da doutrina da graça, e agir de forma desequilibrada, como os incrédulos lá fora, que não sabem esperar, que não têm esperança. Isso não pode acontecer na caminhada tua, de cristão, de servo de Deus. A forma como você espera o milagre, conta muito, no terreno da fé. A forma que você espera as bênçãos de Deus, conta muito para o seu bem-estar, para a sua saúde. Como
que você vai esperar a bênção de Deus? Aquilo que você precisa, com gastrite? Com pressão alta? Com raiva? Porque é assim que ficam os incrédulos. Com ansiedade? Brigando com o seu marido, com a sua esposa? Batendo no seu filho? É assim que você vai esperar o milagre de Deus? Você tem que esperar o milagre de Deus com alegria. Porque a alegria do Senhor é a sua força. Não perca a alegria do Senhor. Não perca a alegria do Senhor em sua vida, porque ela é a tua força. Seguindo aqui com a leitura, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 10. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Quem foi que ensinou para Paulo ter perseverança? Diga Deus. Então, era assim que o apóstolo Paulo dirigia o seu quê? Ministério. E passava para a igreja, para os pastores e colaboradores. Temos que ter propósito, temos que ser um povo de fé, temos que ter atitude, temos que ter meta. Amém? Amém. Veja que a graça de Deus não é uma coisa parada, morta, não. Não é uma coisa que você só fica na posição. Mas é algo que você tem que ter atitude de fé. Eu sou abençoado, mas o Deus do sobrenatural espera de mim uma atitude do abençoado que sou eu. Vejamos mais. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 10, a partir do verso 36. E começa assim. Hebreus capítulo 10, verso 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Veja que o apóstolo Paulo ensinava a igreja a perseverar. Diga, até atitude. E quem foi que ensinou isso para ele? Deus. Isso é tremendo. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Para quê? Havendo feito a vontade de Deus, alcanceis o quê? A promessa. E qual é a vontade do Senhor? Que você tenha atitude de fé. Não é suficiente, meu amado, só ter boas intenções, não. Ah, pastor, eu sou uma pessoa, me escute. Eu sou uma pessoa que não desejo mal para ninguém. Não fico me envolvendo na vida de seu ninguém. Olha, pastor, é da minha casa para o trabalho, do trabalho para casa. Assim é o meu dia a dia, pastor. Procuro o máximo ser uma pessoa correta. Só isso não é suficiente. É necessário você ter um envolvimento com as coisas de Deus, atitude de fé, para que o trabalhar de Deus aconteça na tua vida. Está aqui, ó. É fazendo o que ele pede no início do verso, a tal da atitude, que alcançareis a promessa. Temos que sair do acomodamento. Cristo está em mim, Cristo está em mim, Cristo está em mim, não faz nada. Tem que ter atitude de fé. Deus espera isso do abençoado que é você. Amém. Atitude, em o nome de Jesus. Diga, eu recebo essa palavra. Receba essa palavra. Ah, pastor, mas as coisas estão tão difíceis. A vida, pastor, é tão difícil, viu? Eu sei. É difícil para mim, é difícil para você, para cada um que está aqui. Nessa vida existem tempestades, pedras no caminho, decepções, traições, mas o Senhor dos Exércitos é conosco. É conosco. E vai te dar a vitória. E esse Deus já se agarrou à sua vida, tanto é que Ele vive dentro de você. Então tire da sua cabeça a incredulidade. A vida é difícil, mas eu sou mais que vencedor. Eu recebo anjos ministrando e vou correr atrás daquilo que eu preciso. Vou perseverar, vou ter atitude de fé. E Deus vai me dar a vitória é nossa. Temos que tirar da cabecinha a incredulidade. Diga, eu recebo. A nossa igreja está andando exatamente como Deus quer. Na graça de Deus.
E eu provei isso para vocês no estudo de Gálatas. Que quem está vivendo debaixo de lei, nas obras da lei, sacrifícios, jejuns, campanhas, e sobe monte, desce monte, fazendo tudo aquilo, está contrariando a vontade de Deus. Nós estamos debaixo da graça, nós não estamos contrariando a vontade de Deus, estamos exatamente como Ele quer. As mãos desse Deus estão estendidas para você. Agora não adianta de nada essas mãos estarem estendidas se você não tem atitude, ânimo. Você tem que ter ânimo, você tem que ter atitude diante dessas mãos poderosas que estão estendidas para você. A ministração de anjo que você tem ao seu favor. Nós estamos aqui na mais pura verdade. Nós estamos vivendo a mais pura verdade, que é a graça de Deus. Porque aqui não precisamos nos agarrar a um objeto para resolver o nosso problema. Mas em Deus, que já se agarrou à nossa vida e vive dentro de nós. Você não precisa sair atrás de coisas objetuais para resolver o tal do problema. Aqui, em graça, é só preciso se agarrar em Deus. Na palavra dele, que você vai ter o seu problema resolvido. Repita comigo: eu não estou só nesse problema. Diga: o Senhor dos Exércitos é comigo. Louve ao seu Deus. Ele é com você. Então existe todo um processo para o acontecimento do milagre. Procedimento, propósito, fé, perseverança, amor. Todo um procedimento. Como também esse mesmo Paulo fala de um outro procedimento importante que Deus ensinou para ele na segunda carta dele aos Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 13. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, 4 é o capítulo e o verso é o 13. E diz assim: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei. Aonde você crê? Diga na mente. Diga na mente. Eu creio. Eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também o que? Falamos. Então, ter o pensamento daquilo que você quer é o primeiro passo. Visualizar, desenhar na sua mente o que você deseja alcançar. Pensar, já ver aquilo acontecendo. Quando você vive a fé desta maneira, você está crendo nesse momento. Amém, igreja? Amém. Esse é o processo inicial da fé. Crer, pensar na mente, visualizar aquilo que você quer. E o segundo passo, pastor? Falar. Como está descrito aqui. Eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também o quê? Falamos. É o segundo passo. Mas falar o que você crê, hein? Não é o que você está vendo. É o que você crê e não o que você vê. Isso é muito importante. Por exemplo, se você tem pouco dinheiro, você vai falar o que você crê e não o que você está vendo. Tem pessoas que têm mania de confessar o que ela está vendo. Todo dia. Eu estou com pouco dinheiro, meu salário não dá para nada, é uma miséria, não dá para nada, é uma miséria, não dá para nada, é uma miséria. Para com isso. Você não pode confessar algo que contradiga a palavra de Deus. Ele diz que você é rico. Exorta os ricos do presente século. Ele diz que é o Senhor do ouro e da prata. Temos que crer nisso. E confessar isso. E não a situação negativa que estamos vendo. Porque a situação negativa que estamos vendo
A palavra desse mesmo Deus diz, é temporal, passageiro. Não é definitivo, não é permanente, não é para sempre. Desemprego não é para sempre, doença não é para sempre. Falta de dinheiro na sua vida não é para sempre, porque você está servindo a um Deus vivo, que vai mudar essa situação. Se você trabalha por conta própria, tenha bons pensamentos. Vamos pensar em coisas boas e declarar coisas boas. Eu recebo isso crescendo, Senhor. Crescendo, 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 se multiplicando as vendas, em um nome do Senhor Jesus, porque eu sou um herdeiro e eu chamo a existência a minha herança. E sai para trabalhar nessa fé, nessa confiança em um nome de Jesus, naquilo que você faz por conta própria. Se você trabalha para alguém em uma empresa, chamando a existência e fazendo o melhor naquilo que você sabe fazer, para você se destacar. Agradece a Deus pelo que você tem. Faz bem feito. Seja cumpridor dos horários. Tem um horário para chegar e um horário para sair. Seja correto. Tenha procedimento. Aprendemos agora. Deus ensinou para Paulo que um servo tem que ter procedimento. Tem que dar bom testemunho. Dê bom testemunho no seu trabalho. Que vai haver reconhecimento do seu patrão. Agora, se você é uma pessoa que chega atrasada e quer sair antes do expediente terminar, está errado isso aí. E tem gente que ainda diz, não, eu estou com a razão. Já fiz o que era para ser feito, então tem que ir embora. Não, existe uma regra ali. Tem que ser cumprida. Terminou, tudo bem, mas espera o horário do expediente encerrar. Não é verdade? Diga, eu recebo esse entendimento. Quantos aqui querem que algo venha melhorar na sua vida, se resolver? Diga amém. Amém. Então, se você quer, você tem que colocar tudo isso que nós estamos aprendendo aqui em prática na sua vida. Eu pergunto isso se você quer que as coisas melhorem na sua vida, porque tem gente que não. Não, pastor, eu já estou na graça. Para mim, está tudo bom assim mesmo. Está tudo bom assim mesmo, pastor, eu já estou na graça. Mas faltando um monte de coisa na sua vida, você vai se contentar com tá bom assim mesmo? Com um Deus poderoso que promete tantas bênçãos, você vai se contentar com tá bom assim mesmo? Fala para essa pessoa, tá bom assim mesmo, e ir embora da sua vida. Amém. A porta do armário está quebrada, mas tá bom assim mesmo. O meu colchão afundou de um lado, o meu fogão não está funcionando, a minha televisão queimou, mas tá bom assim mesmo. Com um Deus poderoso. Eu trabalho o mês inteiro, quando chega a data do pagamento eu não tenho mais nada, mas está bom assim mesmo. Nós temos um Deus poderoso, diga eu recebo. Então você não deve se contentar com o tá bom assim mesmo. Diga eu recebo. E se você já tem tudo, olhe para você ter mais, para colaborar e ajudar mais essa obra. Chama a existência. O meu telhado está vazando, é goteira para lá, goteira para cá, mas está bom assim mesmo. Eu estou na graça. Até parece que a graça é uma coisa morta, e não é. Até parece que a graça é comodismo, e não é. A graça, o evangelho da graça, é um ambiente de atitude de fé. Você está aprendendo a viver o espírito da fé. Você tem recebido o conhecimento que o justo vive pela fé. Não é verdade? Agora você está aprendendo a como viver o espírito da fé. Que não é como muitos ministérios pensam lá fora. E que até prega a graça. Não, você tem que ficar sentado, deitado na rede, esperando. Vai passar fome. Não sai para trabalhar não, para ver se tu não vai passar fome. Sendo abençoado e tudo. Predestinado e tudo. Mais que vencedor e tudo. Vai passar fome. Tem que ter atitude, amado irmão. Diga eu recebo. Então, segundo o apóstolo Paulo, nessa leitura que realizamos aqui, você e eu temos que colocar a nossa mente
e a nossa boca na palavra de Deus. Não é verdade? A mente e a boca. E se alguém negativo se aproximar de você, não deixe essa pessoa te contaminar, não. Sabe aquela pessoa que só fala palavras negativas? É no tocante vida sentimental, é no tocante vida financeira, é sempre aquela palavra negativa, é sempre palavra negativa. Evita, em nome de Jesus. Guarda o teu coração abençoado, para você não se contaminar. Não deixe sair da sua boca, repito uma vez mais, uma palavra que contradiga aquilo que você está aprendendo aqui. Eu te recebo em prosperidade. Eu recebo esse novo mês sendo um mês de grande provisão na sua vida. O sobrenatural, multiplicações na tua vida financeira, saúde, a resposta que você precisa. Deus tem muito mais para te dar, além do que você está pensando ou pedindo. Amém. Não se contente com o pouco. Com isso não estou dizendo que você tem que se revoltar com Deus, como fazem as igrejas lá fora. O Senhor vai ter que me dar, o Senhor é obrigado a me abençoar. Não, nós temos que ter respeito ao nosso Deus. Quando eu digo não se contentar, é você não ficar com o pensamento, tá bom, assim mesmo. Eu sou um abençoado, não tem isso e nem aquilo, só tem o arroz e o feijão, mas tá bom assim mesmo. Graças a Deus. Mas o meu Deus tem mais para me dar e eu recebo esse mais acontecendo. A quantos o entendimento está chegando? Eu não estou ensinando aqui a você fazer afronta a Deus, mas amadurecer a sua fé, ensinada pelo Evangelho da Graça. Amadureça, meu amado. Ah, mas está bom assim mesmo, pastor. O meu fogão tem 5 bocas, só uma está funcionando, mas eu estou em graça, está bom assim mesmo. Manda esse tá bom assim mesmo ir embora, ó. Pega a tua mala e vai embora. Porque Deus promete coisas boas para a minha vida, promessas maravilhosas. O melhor desta terra está descrito que eu e você vamos tomar posse. Amém. Que Deus nos colocou aqui para tomarmos posse do melhor desta terra. E o melhor desta terra é o teu fogão funcionando por completo. Amém. Amém. Não é verdade? O Evangelho diz em Hebreus, só note, para depois você ler, Hebreus 11:6, que é necessário que aqueles que se aproximam de Deus, creia que Ele existe, e que Ele é recompensador dos que o buscam. Então todo aquele que se aproxima do altar da graça, que apresenta a sua fé a Deus, ele tem que crer, ele tem que ter atitude, pois esse Deus recompensa aqueles que o buscam. Amém? Ele faz o milagre, diga, Ele faz o milagre. Milagres existem, e você tem que acreditar. Milagres existem, e eu vou esperar até o fim. Tem pessoas que esperam só até o meio do caminho. Eu vou esperar pelos meus milagres até o fim. Amém. Por tudo que eu tenho determinado, eu vou esperar até o fim. E quando é o momento do fim? Quando acontece. Quando chega a resposta, é o fim. Infelizmente, tem muita gente que só espera o milagre até o meio. Aí perde de usufruir daquela felicidade que até então estava quase perto de tomar posse. Persevere, porque está pertinho de você tomar posse dessa grande bênção na sua vida. Amém. Desse desejo que você tanto quer alcançar, e que está aí no seu coração, e que está na sua determinação, e que está no seu pensamento. Vai acontecer. Diga, vai acontecer. Em o nome do Senhor Jesus. Prepare a sua vida e o seu coração nessa palavra de hoje.
Coloque o seu coração e a sua vida nessa palavra de hoje, porque grandes bênçãos Deus tem para você. Grandes. A pior coisa que tem é você duvidar do poder de Deus. Ah, isso Deus não pode fazer. Ah, isso é muita coisa para Deus resolver. Isso aqui não tem jeito. A pior coisa é você duvidar do poder de Deus e ter esse pensamento negativo, que determinada coisa, que determinada situação, é muito difícil para Deus resolver. Ou que é muita areia para o seu caminhão. Tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Não duvide. Não endureça seu coração. O Evangelho em Hebreus também fala sobre isso. Capítulo 3, verso 7. Que não devemos endurecer o nosso coração, duvidar do poder de Deus. Como muita gente fez no passado, não faça você hoje. Em casa leia. Hebreus capítulo 3, verso 7. Eu quero aproveitar essa oportunidade em que estamos aprendendo que a sua atitude é a sua vitória, buscar nas palavras do Senhor Jesus exemplos de atitude, de pessoas que tiveram atitude e foram curadas, e foram felizes, e extraíram de Deus poder pela atitude que tiveram. E eu quero ler com todos vocês uma narrativa em Marcos, capítulo 5, a partir do verso 25. Há um caso aqui em Marcos, muito importante, que fala de uma mulher que teve atitude e foi curada. E começa assim, Marcos 5, 25. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. E muito padecera na mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Pare para pensar. Essa mulher havia gastado todo o seu dinheiro com os médicos e estava sangrando e indo a pior. E uma pessoa que está indo a pior, ela está prestes o quê? A morrer. Não é verdade? Seguindo o verso 27. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe o quê? A veste. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei o quê? Curada. Olha o pensamento, olha a determinação, a atitude dela, hein? E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar o quê? Curada do seu o quê? Flagelo. Veja que a fé da gente puxa o poder de quem? De Deus. Mas tem que haver em você o quê? Atitude, determinação. Diga crer, diga pensar positivo. Desenhar na sua cabeça aquilo que você quer da parte de Deus. Isso é palavra de Deus abençoada. Está aqui, ó, o exemplo. Quando você toma a atitude de fé, você atrai o milagre em sua vida. Nunca pense, isso Deus não pode fazer. Isso Deus não pode resolver. É impossível. Nunca pense, nunca alimente esse pensamento. Porque para o nosso Deus tudo é possível. Tudo é possível. Eu não alimento na minha vida nenhum pensamento negativo. Eu recebo você também não alimentando. Seja perseverante até o fim. Mas os médicos falaram que não tem jeito. Creia contra a esperança. Diga, eu recebo esse entendimento. Seguindo o verso 30. Jesus reconhecendo imediatamente que dele saíra o quê? Poder.
A sua atitude de fé puxa, extrai, é como um imã, diga imã. Você puxa poder para você. Deus está iluminando os teus olhos, para você viver verdadeiramente o espírito da fé como deve ser. E não como fazem as igrejas do sistema. Corrente, objetos, e mais amuletos, que parece que não tem fim. É fé. E saber viver essa fé. Você não precisa de nada objetual. Apenas confiança no seu Deus. Determinação. Perseverança. Só. E mais nada. Congregar, alimentar seu espírito. Essa mulher aqui não fez nenhuma corrente de descarrego. Fez? Ela tomou água ungida? Não. Ela pegou o galho de arruda? Não. Ela pegou o chinelo ungido? Não. Ela subiu no monte primeiro? Não. Também não. Ela teve atitude de fé. E veja o que esse Deus falou para ela. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e diz: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao seu redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a corrente, a unção com óleo, o sal grosso, o arruda, a sexta-feira do descarrego, te curou? Não. E ele disse: filha, a tua fé te salvou, ou seja, a tua fé te curou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Glória a Deus. Vamos pensar um pouquinho em tudo isso que a gente leu. Essa mulher estava com hemorragia, sangrando, porque na época não havia os absorventes dos dias de hoje, para ajudá-la, né? Não tinha. E quando ela vai ao encontro de Jesus, havia uma multidão, e ela teve que encarar essa multidão. Porém, ela foi o quê? Determinada. Diga, determinada. Houve uma determinação, houve uma atitude, ela saiu de casa. Tem gente que quer viver o reino de Deus em casa. Não, em casa eu falo com Deus, em casa Deus conversa comigo, em casa Deus resolve tudo. Deus ensinou para Paulo nos ensinar que temos que congregar. Amém. Que temos que ter propósito, que é determinação, e que está descrito lá em Timóteo. Aprendemos agora há pouco, determinação, propósito. Os que se aproximam do altar da graça têm que ter meta. O que você quer que aconteça na sua vida? O que você deseja alcançar, filho de Deus? Você tem que ter propósito quando você adentra por essa porta. O que você deseja para a sua vida? Você tem que ser específico, você tem que ser determinado. Junto com essa sede de querer aprender a graça de Deus, você tem que ter determinação, atitude no seu coração. Junto com essa vontade de querer ser servo de Deus, de querer conhecer os mistérios da graça de Deus, você tem que ter a tal da atitude. Um outro exemplo que está aqui nos livros históricos, palavras do Senhor Jesus, o cego de Jericó, que teve atitude também. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele teve que confessar. Ele poderia pensar como muitos pensam: Deus sabe o que eu estou precisando, não precisa eu falar. Não é verdade? Sim.
Pastor, eu sofro desse mal, eu recebo você curado a partir de hoje. Deus, Ele sabe do que você precisa, mas esse mesmo Deus nos ensina e deseja que você fale com Ele. Ele ensina através da boca do Senhor Jesus que eu devo bater na porta até que ela se abra. Que eu devo falar com Ele. Que eu devo ser perseverante. Que eu tenho que ter propósito, que eu tenho que ter fé. Que eu tenho que buscar ter uma vida com esse Deus. Ele sabe do que você precisa. Mas Ele gosta de ver você falando com Ele. Amém. E faz bem ao nosso coração falar com Deus. Amém. Amém, abençoados? Digo, receba esse entendimento. Então, o cego de Jericó teve atitude. E Jesus perguntou para ele: o que queres que eu te faça? Eu quero tornar a ver, Senhor. Nós somos abençoados, filhos de Deus. Isso está descrito. Mas é necessário confessar. É necessário falar. É necessário chamar a existência. Senhor, eu quero me livrar desses vícios. Senhor, eu estou desempregado e preciso de trabalho para sustentar minha família, Senhor. Tenha misericórdia de mim. É necessário confessar, é necessário chamar a existência. É necessário viver aquilo que a Bíblia nos ensina. O exemplo do cego de Jericó nada mais é a ativação da fé. A atitude de fé. E ele perguntou, porque ele vivia de pedir esmolas: quem é que está passando aí? O Senhor Jesus Cristo. É, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não perdeu tempo. Ele não ficou como muitos. Ah, ele está passando? Ele sabe o que eu preciso. Ele sabe que eu quero voltar a enxergar. Eu convido você a viver esse conhecimento e aplicar um outro conhecimento poderosíssimo que está em João, capítulo 2, verso 1. João, livro histórico, capítulo 2, a partir do verso 1. E começa assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Olhe para mim. Ele não falou: ô Virgem Maria, o que tenho eu contigo? Ele não chamou ela de Virgem Maria. Então aqui nós aprendemos que esse tipo de pronúncia, de termo, é mandamento de quem? De homens. E se o Senhor Jesus não chamou ela de Virgem Maria, nem tampouco eu. E nem você. Uma vez mais o verso 4. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estava ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas. E eles a encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam, os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem
o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Até aqui. Pastor Sandro, nessa leitura toda, o que é que eu tenho que aplicar em minha vida? O que é que Deus tem aqui para me ensinar que vai trazer transformação para a minha vida? Mudança, milagre. Leia novamente o verso de número 5. Verso 5. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Está faltando vinho na sua vida? Está faltando alegria? Está faltando paz? Fazei tudo que ele vos disser. Receba essa palavra. Coloque em prática tudo que Deus te ensinou até agora. Tudo que Ele tem te ensinado através do Evangelho da Graça, meu amado. Está triste? Está sofrendo? Congrega. Faz tudo o que Ele vos disser. Está aqui o segredo de uma vida transformada. A água se transformou em vinho. O sobrenatural aconteceu porque fizeram tudo que Ele disse. Fazei tudo o que Ele vos disser. É o segredo dessa leitura. É muito bom congregar, porque num momento como esse, Cristo ilumina os nossos olhos para enxergar o que está por trás da letra. Amém. Fazei tudo o que Ele vos disser. Está sem ânimo de fazer as coisas? Até mesmo para Deus? Fazei tudo o que Ele vos disser, que vai voltar a ter vinho, que vai voltar a ter ânimo no seu coração. Tenha proximidade com as coisas de Deus, que você vai voltar a ter ânimo, de louvar, de congregar, de ter sede, de aprender. Pastor, antes eu tinha um ânimo de querer aprender, uma sede de querer fazer as coisas para Deus. Hoje eu não tenho mais. Acabou o vinho? Fazei tudo que Ele vos disser, que você vai voltar a ter a alegria de fazer as coisas para Deus. Amém. Isso acontece. Tem muita gente que perde o ânimo de fazer as coisas para Deus. O vinho acabou por algum motivo, ou pelos problemas, ou pela decepção com um lugar chamado igreja. Pastor, me decepcionei tanto com igreja, com pastor, que eu perdi aquele ânimo de servir a Deus, de me dedicar para esse Deus, de fazer as coisas para esse Deus, que eu sempre amei fazer, que eu sempre gostei de fazer. O seu vinho acabou por causa da decepção. Então fazei tudo o que Ele vos disser agora, que você vai voltar a ter amor para com as coisas de Deus. Amém? Pastor, eu quero prosperar. Está faltando prosperidade. Semeia. Fazei tudo o que Ele vos disser. Amém? Seja um dizimista, seja um ofertante, porque o caminho que Deus mostra para a prosperidade é dízimos e ofertas. No meu caso, pastor, ora para eu ser dizimista. Não é questão de oração, é questão de atitude. Para você ter vitórias em sua vida. Sem atitude, não existe vitória. Tem pessoas que ficam nessa. Pastor, ora para eu congregar. Não é questão de eu orar para você congregar, é questão de você ter atitude e congregar. O mesmo vale para a prosperidade. Ah, eu estou esperando, sabe? Deus falar, estou esperando o pastor orar, eu estou esperando isso, esperando aquilo. Ele já falou, está aqui, que temos que ser dizimistas e ofertantes para manter a obra do Senhor. Então não há questão do pastor orar, até porque se você não semeia, eu estou realizando um propósito de tolo. Tem pessoas que pedem para a gente orar, mas não semeia. Então está orando por você um propósito de tolo. Então
Então você tem que ter a atitude de semear, a atitude de dar seu dízimo. Fazei tudo o que ele vos disser, e você prospera, e você é feliz. Veja que aqui também, nessa leitura, Jesus nos ensina que temos que ter o quê? Atitude de fé. De Deus vem o poder, o sobrenatural, mas de você tem que sair a atitude. Amém. Diga, eu recebo essa palavra. Receba essa palavra. Quem deseja muito que algo aconteça na sua vida, levante a sua mão. Então eu vou convidar você a ter uma atitude, que é ficar de pé para a gente orar. Diga graças a Deus. A atitude de ficar de pé para orar. Ah, pastor, eu pensei que era para fazer um sacrifício. Ui, que alívio, viu? Eu pensei que o senhor ia pedir minha casa, ia pedir meu carro, ia pedir tudo que eu tenho para Deus me abençoar. Não, isso é no sistema religioso, que vive contrário à graça de Deus. Quem está debaixo da graça de Deus sabe que o justo viverá pela fé. E agora nós vamos colocar essa fé em prática, orando. Nesse primeiro minuto de oração, eu quero que você coloque em prática o pensamento, o crer. Eu recebo. Assim como eu estou pensando, vai acontecer. Nesse primeiro minuto, você visualizar o que você mais deseja alcançar. Pastor, eu quero que acabe no meu casamento os conflitos. Que eu olho e que eu penso que parece que nunca vai acabar. Parece que nunca vai acabar esses conflitos. Anule esse pensamento e anule essa palavra, porque o teu Deus te ensinou que a resposta para isso também vai chegar. Diga a mudança, a transformação. Você tem que ter um bom pensamento e uma boa confissão em nome de Jesus, diante de todas as áreas da sua vida. E é isso que vamos fazer agora. Eu convido você também, abençoado, que me ouve nesse momento, a orar junto conosco, desta maneira, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Pense, não fale nada. Apenas imagine aquilo que você deseja que aconteça em sua vida. Aquilo que você precisa, que você quer que se resolva. O que é que você mais precisa? Você vai pensar nesse momento. Desejar de todo o seu coração que esse milagre venha acontecer, em nome do Senhor Jesus. Aqui nesse momento, Senhor, estão os teus filhos, os teus herdeiros, povo abençoado, que nesse momento se lança nos teus braços, meu Pai, crendo no milagre, pensando nesse momento, Senhor, pela fé, que conforme está pensando, vai suceder, vai acontecer. E eu creio, Senhor, que essa bênção vai se concretizar. Creia, meu amado. Você vai receber. A hora da resposta vai chegar para você. Em um nome do Cristo ressuscitado. Agora declare. Agora comece a declarar aquilo que você estava pensando. Comece agora a chamar à existência aquilo que em pensamento você estava desejando que aconteça. Ore nesse momento. Declare nesse momento: eu vou ter condições. Eu vou prosperar. Tudo vai ser suprido. Eu vou sair dessa dificuldade em nome de Jesus. Eu vou ser suprido pelo meu Deus, porque eu não estou abandonado por Ele. Eu não vou ter só para pagar as dívidas, mas eu vou ter para pagar as dívidas
E vai sobrar, porque vai acontecer prosperidade em abundância em minha vida. O sobrenatural. Para Ele também nos ensinar através das 14 epístolas que Ele escreveu. Muito obrigado, Senhor, pela glória de hoje. Pois eu recebo que esse novo mês, que já está perto de se iniciar, vai ser o melhor mês da minha vida. Um mês de grande provisão, de grandes milagres. A minha resposta vai acontecer em nome de Jesus. Repita comigo: o meu Deus é poderoso, é grande. E assim como eu pensei, assim como eu declarei, pela fé, eu já creio, eu já recebo, que já se realizou tudo que eu pedi, tudo que eu pensei em minha vida,
eu já recebo, eu já te agradeço, porque eu creio que já está acontecendo. Declare isso, já está acontecendo, já está acontecendo. Eu creio que essa bênção que eu pensei, que eu declarei, pela fé, já se realizou na minha vida. Eu já te agradeço, Senhor. Eu já te agradeço. Muito obrigado, Senhor, por essa vitória. Muito obrigado por essa vitória. Louve ao Senhor em um nome de Jesus. Bem forte. E sai daqui com essa certeza. Você já recebeu essa vitória que você pensou e pediu ao Senhor. Amém. Esse é o espírito legítimo da fé. Eu criei, por isso falei. Nós cremos, por isso confessamos e cremos que vai acontecer em nome de Jesus. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro de Lis.